Bom dia, irmãos. Nesse 9 de fevereiro de 2025, nós vamos começar aqui uma nova série, Ilusões Satânicas Fatais do Passado, Presente e Futuro. Desde o Jardim do Éden, o diabo, ele é um mestre de ilusão, de ilusionismo, de ilusão, de criar fantasias, delírios, desejos que a pessoa realmente, se pensasse direitinho, são desejos irracionais. Chega-se até a dizer que a cachaça, o álcool, é água que passarinho não bebe. Mas o diabo ilude, diz que o álcool facilita as coisas, o álcool, ele deixa a pessoa desinibida, dá coragem. Então o diabo, ele transforma coisas feias em bonitas. Ele transforma conceitos errados em aparentemente certos. Então, as ilusões do diabo. O nosso texto-chave está em Apocalipse 12 e 9. Eu quero destacar essa parte aí. O diabo e Satanás que engana todo mundo. Então, vê essa expressão, que engana todo mundo. Ele engana com ilusões. Uma ilusão é algo que parece, mas não é, que promete, mas não cumpre. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a não ficarmos, como o Senhor diz, ignorantes em relações às armadilhas, às ciladas, os ardis, as ilusões sedutoras do diabo, que nos prometem alegria, prazer, poder, força, mas no final das contas dá o contrário. Então nos ajuda a conhecer mais e melhor o nosso Senhor e também saber como é que esse inimigo dos crentes chamado Satanás tem conseguido destruir a vida de tanta gente. Nos ajuda agora em nome de Jesus Cristo, amém. Na realidade, no início desse tema, recentemente a gente deu um estudo que o título era Não dê lugar ao diabo, ele destruirá. Foi recente, não dê lugar ao diabo. Aí você diz, já que o homem sabe que o diabo é alguém maligno, ruim, mal intencionado, mas como é que o homem continua caindo nas mesmas ciladas? Pessoas morrem, uma grande quantidade de pessoas morrem com cirrose hepática e outros problemas por conta de vários tipos de drogas. O álcool é uma droga, o fumo é uma droga, a cocaína, o crack, são drogas que todo mundo sabe que arrebenta, detona, destrói a pessoa. Então como é que as pessoas continuam caindo? Todo mundo sabe que a prostituição, que é uma das ilusões do diabo, a ilusão de que sem o casamento ou fora do casamento você pode ter um verdadeiro prazer, uma verdadeira paixão, um verdadeiro aconchego. Mas todo mundo sabe que a prostituição é responsável por muitas mortes durante o ano. Teve até um especialista que disse que se acabasse a prostituição na terra, metade dos leitos de hospitais ficariam vazios, metade dos óbitos e das mortes precoces não aconteceriam. A vida útil de uma prostituta é 5 anos, se ela é nova. Então, por que tanta mulher acaba na prostituição? As novelas romantizam, o diabo ele usa aquelas 3 avenidas que estão lá em 1 João, no capítulo 2, vamos para lá que eu não coloquei esse texto aqui. 1 João, capítulo 2, 15 a 17, olha o que é dito: não ameis o mundo. Então, o diabo tem um palco, o diabo tem toda uma ribalta, uma plataforma para fazer seu teatro de ilusões, suas apresentações ilusórias.
Ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, e a palavra mundo aqui é a palavra grega cosmo, um sistema organizado, só que organizado por Satanás, que a Bíblia diz que o mundo jaz aqui. O apóstolo João, no 1 João, ele diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é escravo do diabo, é marionete do diabo, faz parte do grande teatro de ilusões do diabo. Por isso que a Bíblia diz: não se apaixone, senão você vai cair nas ilusões. Porque tudo que há no mundo, aí vem aqui, as avenidas que ele abre para que a gente possa entrar e cair no mundo virtual de ilusões dele. Porque tudo que há no mundo, e o que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a luxúria da carne. Veja bem, quando o homem se deixa dominar pela luxúria, que são a palavra grega para luxúria aqui é epitimia, palavra para desejo bestial, desenfreado, vício, tara. Então, porque as concupiscências, as taras carnais, a concupiscência dos olhos, aquilo que nós cobiçamos e queremos ter imprópria e indevidamente, indebitamente, e a soberba da vida, aquela glória humana que nós queremos ter, ele diz aqui, não procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo do diabo. E só o mundo passa, se dana, se lasca, fracassa, bem como a sua concupiscência. Não é uma ilusão, não promete o que o diabo nos apresenta, as propostas indecentes dele. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o diabo montou o seu palco e ele vai usar essas 3 influências para nos tentar, para nos fazer cair: a luxúria da carne, a luxúria dos olhos e a soberba da vida. E há muito tempo atrás eu descobri uma fórmula publicitária que era formada por 5 letras: AIDA. É a fórmula publicitária para vender qualquer coisa. As pessoas não vão comprando aí de qualquer jeito, elas precisam de um chamariz. Então eu fiz esse gráfico aí, é da minha autoria. Você nota as asas de morcego aí, para mostrar que o diabo usa isso. E a primeira coisa que o A é de chamar a atenção, o I é despertar interesse. Terceiro passo, já chamou a atenção, despertou interesse, então o próximo passo é formar desejo na pessoa, criar desejo na pessoa. O quarto é pedir ação e satisfação. Na realidade, esse quarto aqui, a fórmula se alterou, porque era A e DA. Então, depois de chamar atenção, despertar interesse e formar desejo, eles criaram um quarto passo: criar convicção. Aí vem formar desejo, pedir ação e induzir a satisfação, fazer com que o cara se sinta satisfeito, bebendo todas, caindo de cabeça no mundão, convencendo que essa é a melhor vida. Mas vamos ler os textos. O texto chave, e aqui diz aqui: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Nós vamos ver essa palavra grega, planal, mais na frente, que engana todo mundo. Então esse é o nosso versículo chave. Ele engana todo mundo, inclusive os da igreja. Em Gálatas 3:1, o apóstolo Paulo, escrevendo para os Gálatas, ele diz: ó insensatos Gálatas, ou tolos, idiotas Gálatas. O crente muitas vezes age como idiota. Quem vos fascinou, vos enfeitiçou, vos iludiu para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós.
Só quisera saber de vós, recebeste o Espírito. Então ele vai continuar falando. Então qual é o propósito desse texto? Esse estudo pretende mostrar que o mundo inteiro está sob efeito de uma droga alucinógena, produtora de ilusões e alucinações malignamente engendradas para criar realidades e necessidades completamente enganosas. Entre essas ilusões extremamente sedutoras e enganosas, nós veremos aí o seguinte: não todas nessa primeira parte dessa mensagem. Uma coisa que o diabo usa muito é milagres, sinais, prodígios e maravilhas que parecem verdadeiros, mas não são. E aqui é onde ele vai usar aquela forma aida, que depois se tornou aidicás. Atenção, interesse, desejo, convicção, ação e satisfação. Os milagres são falsos, todos os milagres do diabo são falsos. Tanto que você tinha na televisão um indivíduo que se incorporava o espírito de um médico que tinha morrido, chamado Dr. Fritz, um alemão. E a gente via ele enfiando os dedos na barriga da pessoa e tirando coisas lá de dentro, e aparentemente a pessoa ficava boa, mas poucos dias depois a pessoa morria, tanto que assassinaram ele, porque a cirurgia dele se supôs que em lugar de ajudar, prejudicou. Milagre falso. Então, o Satanás, ele sabe quais são os nossos pontos fracos, ele sabe como chamar a nossa atenção, despertar nosso interesse, tentar criar desejos ou necessidades por coisas que às vezes nem, de fato nós nem precisamos. O que um homem casado quer fazer sexo com outra mulher? Ou uma mulher casada desejar fazer sexo com outro homem? Porque tudo que o outro homem tem, o marido dela tem. Ou um homem querer fazer sexo com outra mulher que não é dele. É um engano, é um ludíbrio. Outra coisa que o diabo usa para enganar, nós vamos mostrar isso aqui no decorrer desses estudos. O diabo cria filosofias, ideologias, pensamentos, doutrinas concorrentes ao de Deus. Lembra lá no início? O diabo perguntou a Eva, Satanás pergunta a Eva o que foi que Deus disse. Aí a Eva disse, Deus disse assim. Então o diabo disse, não é bem assim. Então ele cria uma outra doutrina. Essas filosofias, elas prometem um conhecimento que não está na Bíblia, uma espécie de gnosticismo, de gnosco, conhecimento, saber, e é esotérico, que não é acessível a todos, e como a isca para que a pessoa se deixe enganar por tal coisa, é exatamente que através desse objeto do desejo, da satisfação, ele promete poder, riqueza, fama, todos os prazeres e sucesso nessa vida e até no pós-vida, em sucessivas reencarnações ou em lugares de redenção. Continuando, o grande alvo dele é desviar os descrentes do verdadeiro evangelho para que não sejam salvos, e o crente desviar da sã doutrina, do ensinamento correto da Bíblia, da prática da santidade, atraindo o crente para o mundanismo, para os vícios do mundo, para a prostituição, para a fornicação do mundo, para as religiões diabólicas, espiritualistas, que prometem ascensão, crescimento espiritual, mas o que produz é a escravidão demoníaca. Então isso aqui é a nossa proposta. Introduzindo esse assunto, o nosso texto lá descreve Satanás como o grande dragão, a antiga serpente, a mesma que tentou Eva, chamada Diabo e Satanás. Eu fui para várias traduções para pegar essa parte aqui. Diz que ele engana todo mundo. Na ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ele traduziu apenas por engano. O diabo engana todo mundo. A atualizada diz, o sedutor de todo mundo. Ele engana, ele é sedutor. A BJ,
que é a Bíblia de Jerusalém, também sedutor de toda a terra habitada. A LTT, que é uma versão feita pelo Dr. Hélio Menezes, lá ela diz: aquele que está enganando, fazendo extraviar ou desviar o mundo. Ou seja, você nota aí como é que o diabo é descrito, qual é a especialidade dele. Ele é enganador, ele é sedutor, ele é o mestre dos disfarces e do extraviamento. Então, indo para o original grego, no interlinear grego-português, aquela expressão lá, Satanás, planou, significa enganador, provocador de delírios. Oikomenem, ou mundo habitado, ou a casa habitada. Esse é o espaço do diabo, e ele engana o mundo todinho cai que nem patinho nas mãos dele. Portanto, ao pé da letra, etimologicamente, planou significa provocador de delírios e ilusões enganosas. Se você for para a versão Vulgata latina, em latim é et Satanas qui seducit universum orbem, ou seja, Satanás engana o mundo inteiro. Indo para um léxico que trata da filologia, o significado profundo dessa palavra planar, significa fazer algo ou alguém se desviar do caminho reto, perder-se, vagar, perambular. Esse é o papel do diabo, deixar você solto, que nem o número 2 que fica boiando na água. Quer deixar você tonto, zonzo, que nem barata tonta. Nós tivemos de resolver um problema do esgoto na casa lá de baixo, onde eu moro. Aliás, onde o meu amigo Francisco mora, eu moro no andar mais acima. E como a gente mexeu lá naquele esgoto, rapaz, olha, tem um enxame de barata lá em casa. E quando a gente liga a luz, elas saem doidas, correndo para todo canto. E umas são tão tontas que ela corre para debaixo dos pés da gente. Então é isso que o diabo faz: deixar você tonto, desorientado. Aí você, tonto e desorientado, ele vai te apresentar a proposta dele. Então o papel dele é desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar. É fazer com que você creia que a mentira é que é a verdade. Então as ilusões de Satanás. Você me pergunta, o que é uma ilusão? Quem aqui não já foi enganado por uma ilusão? Definindo ilusão. Uma ilusão, em sentido geral, é algo que ilude e engana uma pessoa. Existem várias formas de ilusão. As ilusões que apelam para os sentidos, visão, audição, tato e faculdades internas, como a mente. Essas ilusões em que o diabo coloca coisa na nossa mente, são geradas por ensinos, falácias e promessas enganosas, através de ideologias, filosofias e religiões pagãs erradas. Essas ilusões apelam para os sentidos e faculdades, tanto externas quanto internas. As externas, que apelam para nossos sentidos externos, as ilusões causadas por mágicos e ilusionistas. Eles mesmo se chamam de ilusionistas. Eu vou fazer vocês verem coisa que parece, mas não é. Serrar uma mulher no meio, tem todo um truque. Lembra do Mr. M? Alguém lembra do Mr. M? Ele fazia vários truques lá, que parecia que ele estava fazendo pessoas desaparecer. Tem um truque aí, em que a pessoa vai andando, carregando as pernas. Ela vai aqui, o tronco está cortado e ela vai. Então, as ilusões que apelam para os sentidos, essas faculdades externas, como nessas apresentações de mágicos, de ilusionistas, elas fazem representações que falsificam a realidade. Ilusões causadas então por esses mistificadores. Só para você ter uma ideia, a igreja penetram vários ilusionistas e mágicos. Simão Mágico, ele queria que o apóstolo Pedro ensinasse a ele como fazer curas, porque ele era um mágico ilusionista, um pilantra,
Aí ele viu que Pedro curava mesmo. Então como é que eu posso usar isso aí na minha função de mágico? E Pedro mandou ele escafedesse. Vai para lá, filho do diabo. Então como é que se processam essas ilusões e seduções satânicas? Então ele, o Satanás, como o mestre de todos os enganos, ele vai apelar para aquela forma. Primeiramente a ida. Recentemente ela sofreu atualizações, que nós vamos já ver. Então, a Bíblia nos adverte para não ignorarmos os engodos, os ardis, os enganos, as ilusões que o diabo coloca na nossa frente. Eu lembro de um cidadão que era crente, aí ele estava num carro, ele casado, e então passou uma mulher, eita que gostosa, é que nem carne de porco. Mas ele saltou isso da boca sem nem perceber, porque o carro estava cheio de homens crentes. Isso o que, fulano? E ele tinha uma mulher bonita. Tinha, porque não tem mais. O diabo iludiu a ele por carne de porco. Ele mesmo chamou essa gostosa, é igual a carne de porco. O Senhor Jesus Cristo disse que nós vivemos numa geração adúltera, uma geração fornicária, porque a principal arma do diabo é iludir com prazeres fornicários, fazer promessa de que existe algo mais fora do casamento. Não existe. O mundo criou o amaziamento. A maioria dos jovens hoje não casam, se juntam e isso é como se fosse casado. Não, está em fornicação. Ou então casa, mas aí o marido tem não sei quantas aventuras, a mulher por outro lado tem não sei quantas outras, e não precisaria. Cada homem tem que se dedicar à sua esposa, ao seu marido. Se fizer isso, não deixa lugar para o diabo. A Bíblia diz que a mulher paga ao marido o que lhe é devido, ou seja, ter atenção sexual a ele, que nenhuma outra mulher poderia fazer melhor. E o marido do mesmo jeito. E nem o marido e a mulher não se enganem. O bonitão da novela das 8, né? Aquele rapazão sarado, com aquele peito todo quadrado, barriga tanquinho. Esse é que é o homem. Você foi iludida pelo diabo. Ou então aparece aquela peladona na novela das 8, só de biquíni. Aí no seu coração, essa aqui, como o cara disse, é carne de porco. Ainda diz o quê? Isso aí é que é mulher, não aquela lacraia que tem, né? Pronto, isso aqui é mulher, não aquela lacraia. Só que aquela lacraia que é mulher. Entendeu? Mas voltando, nós estamos trabalhando aqui como é que o diabo engana tanta gente. Como é que o cara tem uma mulher boa e vai se arriscar com as perigosas, né? Eu tenho pena delas. Eu acho que as igrejas deveriam ter um ministério para resgatar essas mulheres soltas, resgatar prostitutas, porque muitas delas têm uma vida tão trágica. Mas voltando para cá, não vamos desviar. Então, a Bíblia nos adverte para não ignorarmos o que o diabo está fazendo no mundo, para conhecermos e estarmos preparados contra as propostas ilusórias dele. Agora, para isso é preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre ele. Rapidamente, o que a Bíblia diz que o diabo é? O diabo foi um anjo criado por Deus, bom, maravilhoso, mas que quis algo mais, que ele não precisava jamais. Ele tinha tudo que era suficiente para uma criatura ser feliz. Sempre a ilusão é prometer algo mais. O patrão já está pagando, mas o cara quer ganhar um pouquinho mais e desvia uma peça, desvia um produto. Então, o processo básico de Satanás para iludir e seduzir seus escravos espirituais, como eu já falei, através de milagres, sinais e maravilhas que parecem verdadeiros, mas são falsos. E dando uma olhadinha nessa fórmula, a ida, que depois eles mudaram para idas,
e para depois aí de casa. Estão aumentando as letras, né? Parece que nós vivemos na época do abecedário das ideologias. Por que ele tem que chamar a atenção? Porque o Rômulo está lá trabalhando numa boa, envolvido no trabalho dele, não está pensando em adulterar, não está pensando em trair a mulher dele. Aí o diabo vai usar alguma coisa. E ele está lá trabalhando e passa uma colega se roçando nele. Porque tem dessas provocadoras. Aí ele disse, olha, isso não foi um acidente não. Ela fez de propósito. Aí da outra vez o diabo diz, vai dar uma roçadinha nela. Passa roçando nela. Isso ocorre na própria igreja. Eu estava vendo um caso recente da queda de um pastor de jovens, em que ele tinha uma mulher maravilhosa e ele era pastor de jovens. E ele conheceu essa moça de muito tempo, e essa moça foi para a igreja e sempre trazia problemas para ele resolver. Aí então, como ele não tinha, era uma igreja que tinha muitos jovens, vamos continuar no WhatsApp. Aí no WhatsApp começaram a papear. E nesse papeado no WhatsApp, rapaz, vamos jogar um joguinho de dama, para a gente se desestressar? Vamos! Aí nesse joguinho de dama, ela dizia T-C-O-M-I. E foi mesmo, você fez isso? Fiz. Aí, pá, agora é minha vez. Eu te peguei. Então o diabo foi iludindo os dois. E os dois terminaram adulterando. Você nota, eles foram sendo iludidos. Ela já tinha casado, ele já tinha casado, ela tinha um marido bom. O marido foi que descobriu o zap dela. Então quando o negócio estourou, ele negou. Ela foi no zap e jogou no ventilador. Eu fiz, estou consciente, não nego, gostei, me desgracei. E que se dane o mundo. Como ele não podia mais negar, então você nota como é que o diabo usa a isca, né? A atenção, ele chamou a atenção usando o zap. Tome cuidado com o zap. Não fique papeando coisa pessoal com outra pessoa do sexo oposto. Esse é um caso concreto que aconteceu no ano passado. Então atenção. Então, de acordo com esse modelo AIDA, para vender um produto, todo contato com o cliente começa por chamar a atenção dele. A atenção é normalmente criada por meio de publicidade, geralmente na forma de campanhas atraentes. Nessa fase A do modelo AIDA, que é chamar a atenção, supõe-se que você tenha que chamar a atenção de novos clientes em potencial, que não conhecem sua empresa. A forma de marketing pode ser usada para chamar a atenção para a sua marca, bem como para novos produtos e serviços. Então é por isso que eles estão sempre jogando a marca. Agora, tudo bem, tem milhares de marcas. Eu tenho que fazer com que ele crie interesse na minha marca. Então, quando você conseguir pegar a atenção de alguns clientes, passa para o estágio seguinte. O objetivo aqui é fortalecer o interesse com suas ofertas por meio de publicidade. 10 vezes sem juros, 10% à vista, está criando interesse. Isso pode ser feito descrevendo o produto com a ajuda de slogan. Pare de sofrer no seu casamento. Venham para o medical, levanta homem caído. Ou seja, você que não está mais resolvendo o seu papel com a sua mulher, pare de sofrer. Aí o cara começa a despertar interesse, mas ainda não formou o desejo. O terceiro estágio da Fórmula AIDA é sobre desejo. As estratégias de marketing devem abordar os clientes em um nível racional e emocional para que eles desenvolvam a necessidade, criem uma necessidade de seu produto ou serviço. Por exemplo, os clientes podem ser convencidos em um nível racional por meio de mensagens sobre vantagem, qualidade ou preço.
Os métodos emocionais para despertar o desejo geralmente se concentram na imagem de uma oferta. E bota lá, está na moda. Promessas relacionadas ao status. O Neymar usa isso. Tem até uma propaganda atual de um produto íntimo para as mulheres. Ela disse: as principais mulheres usam isso, eu uso isso. É uma atriz famosa da Globo. Está tentando formar desejo. Promessas relacionadas ao status ou preocupações de segurança. Você precisa se proteger contra intrusos. Esses argumentos racionais e emocionais podem ser combinados, por exemplo, por meio do uso de embaixadores ou influenciadores, como usar um artista, um jogador, ação. Então, olha, já chamou atenção, despertou interesse, criou desejo, aí diz: já logo, não perca a oportunidade, só na Black Friday, só até o final do mês. Ou seja, uma vez que o cliente tenha sido guiado até a decisão da compra, o estágio final da fórmula, a AIDA, pede ações concretas. Em teoria, a AIDA só é aplicada com sucesso quando o cliente faz a compra, quando a compra acontece. E como é que isso acontece nos negócios online? Isso é chamado de call to action, chamar para a ação. É aqui que termina a influência da publicidade e seu foco deve ser tornar o processo técnico de compra o mais simples possível. Não precisa pagar frete. Quais são outras ofertas que eles fazem, Miséria? Então, acaba em 10 horas. Então, número acima da média de cancelamento do processo de pedido indica que a AIDA falhou no final, devido aos motivos como muitas vezes a navegação complicada do usuário. Então, no contexto da publicidade, os 4 estágios da AIDA geralmente se sobrepõem. Por exemplo, atenção e interesse estão intimamente ligados e podem ser abordados no mesmo anúncio, ou até mesmo na mesma frase e parágrafo. Ainda assim, é importante definir claramente os 4 estágios da fórmula. Porém, não foi suficiente. Eles aprimoraram a fórmula e acrescentaram S, satisfação. Como é isso? É a adição de satisfação como um 5º elemento do estágio, a medir a satisfação do cliente. O modelo é alterado para incluir metas como compras subsequentes e referências. Aí fica não só mais a AIDA, mas a AIDAS é expressa em método como avaliação de cliente, boletins. Ele vai dizer: olha, 99% dos nossos clientes ficaram satisfeitos. Aí você diz: isso aí a ver com vendas, e o diabo está vendendo os produtos dele. Outro elemento que eles adicionam é um D, é um C de convicção. Aí de casa fica atenção, interesse, desejo, convicção, pedir ação e satisfação. Então, esse estágio é chamado de convicção. Quando a atenção, o interesse e o desejo já estão despertados, você deve se dirigir aos clientes mais uma vez para convencê-los completamente. Uma estratégia de publicidade frequentemente vai comparar a sua oferta com a dos clientes. Pode procurar se tem outro fornecedor que faz uma proposta melhor do que a nossa. Se você perder a nossa, você vai se prejudicar. Agora, o diabo faz tudo isso. Nós vamos ver como é que o diabo usa essa forma. Nós vimos que ele usa exatamente o marketing, deve ter aprendido com ele. Mas para que você entenda o que está por trás, quem é esse ser chamado diabo, ele não é simplesmente uma palavra para o mal geral. O que é que os anjos são de acordo com a Bíblia? Os anjos, a Bíblia diz, são seres reais, são seres pessoais, com vontade, pensamento, sentimento. Os anjos, pelo menos 34 livros da Bíblia ensinam a existência de anjos. A palavra anjo ocorre aproximadamente 275 vezes na Bíblia. Anjo
é a palavra hebraica malak, e no grego, no Novo Testamento, é angelos. E as duas significam mensageiros. A Bíblia revela que os anjos são seres criados por Deus. E eles, o texto da Bíblia diz que eles são seres criados. No Salmo 148, 2,5 diz: louvai todos os seus anjos. Quem louva é um ser pessoal. Louvai todos os seus exércitos. Louvai-o, não só os anjos, mas ele vai dizer aqui: louvai o sol e a lua, todas as coisas que Deus criou, exaltam o seu Criador. Um quadro bem feito de Leonardo da Vinci traz glória para Leonardo da Vinci, mas aqui louvai todos os seus anjos. A Bíblia diz que foi Cristo quem criou os anjos, ou seja, Cristo em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que deu a gênese de tudo, o começo de tudo foi criado. Disse: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Cristo e para Cristo. E ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Ele não é uma coisa que ele existe antes de qualquer coisa criada existir, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele mantém as coisas vivas e existindo. Nós vamos continuar essa mensagem no próximo domingo. O que foi que nós aprendemos aqui? Você tem aí o gráfico em um papel. Como é que o diabo vai lhe enganar? Ele vai chamar a atenção para você de uma coisa que geralmente até parece boa, mas ele desvia você do propósito original. Ele coloca uma proposta que parece interessante, e o seu interesse é criado por algo que você já sabe que não é correto, não é certo, mas a proposta parece tão vantajosa que você vai crescendo, quase como uma pressão, o desejo de você fazer aquilo. E muita gente diz que todo mundo faz isso, todo mundo gosta disso, não deve ser errado, já que todo mundo faz. Ou seja, vai criando em você uma convicção: se eu estiver errado, também um monte de gente está. Se eu quebrar minha cara, muita gente vai quebrar. Vai? Então, é dito para você que muita gente faz isso e está se dando bem. Então você vê o lado da satisfação, do sucesso. E é a hora. Eu devo aproveitar a hora, não devo deixar passar essa oportunidade. E aí onde o diabo lhe ferra. É como aquela minhoca que esconde o anzol do pescador. Ele lança aquele anzol na água e o peixe vê aquela minhoquinha se mexendo lá, que ela ainda é colocada viva, por isso que ela fica se mexendo. Então o peixe diz, na verdade o pescador está propondo um objeto do desejo dele, uma minhoquinha viva, chamando a atenção dele, dizendo para ele que ela está bem pertinho, é só ele nadar um pouquinho rápido, ele consegue pegar. E se ele não fizer isso, ele pode perder essa grande oportunidade. Então formou desejo, e ele já comeu uns bichinhos, e ele começa a dizer: rapaz, essa minhoca é muito melhor. Então o pescador começa a balançar a vara, e a minhoquinha fica passando na frente dele, dizendo: venha, você vem ou não vem? E então ele abocanha a minhoca, e junto com a minhoca é ferrado pelo anzol. Lembra? As avenidas que o diabo usa para me atrair: concupiscência dos olhos, luxúria da carne e a soberba da vida. Precisamos conhecer os enganos do diabo, mas mais ainda nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem conhece o Senhor Jesus Cristo e a palavra dele, não se deixa enganar. Pode ir com sua minhoquinha para lá. O prêmio do diabo é a morte. Ele promete força, sucesso, mas no final das contas ele é um matador, ele é assassino. Ele chamou ele de assassino.
Vamos ficar de pé e fazer uma oração encerrando. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e bom dia.